não quero adoecer. Quantas doenças, né? Câncer, tudo tem causas em falta de Não não perdoar os perdão. pais, né? Não Diz perdoar que câncer de pais. mama tem muito a ver com ter bronca, né? Não perdoar o pai, né? Perdoar pai, perdoar mãe, filhos que saem de casa e falam palavras duras para os pais e os pais amaldiçoam os filhos. Então, assim, são várias situações que a falta de não perdão leva. Então, quando você quer se libertar, você, olha, vai com Deus, não significa que eu vou passar uma borracha na minha cabeça e vou ter amnésia. Eu vou me lembrar, mas vou me lembrar sem dor ou sem desejar o mal ao próximo. E aí, você pontou isso, e é importante também esse lembrar, sem precisar também ficar jogando na cara da pessoa, né? Porque é justamente isso, a gente diz que perdoou, mas daí fica ali jogando na cara da pessoa, na primeira oportunidade já dá um cutucãozinho, porque você fez isso, porque você fez aquilo, e aquilo ali vai minando as relações, vai minando o relacionamento, vai deixando o relacionamento pesado, dolorido, doloroso, né? E já pegando o gancho, né? Por que então a gente tem tanta dificuldade de liberar o perdão? Por que a gente tem essa... a gente acaba parando a nossa vida por conta desse remorso, desse olhar, dessa dor que a gente carrega? Por que a gente demora tanto, né, a liberar esse perdão? Eu lendo esse livro das 5 linguagens do perdão, eu consegui ter claramente isso no meu entendimento. É porque a gente quer que o outro peça perdão como a gente gostaria de ser perdoado. E não como o outro gosta. A gente quer tratar o outro como a gente gosta de ser tratado. Mas não tem isso na Bíblia. O que está na Bíblia é ame ao outro como a si mesmo, amar. E por você amar o outro, você vai tratar o outro como o outro gosta de ser tratado e não como você gosta de ser tratada. E no perdão também tem essa questão. E aqui eu até trouxe bem escrito, para eu não esquecer de nenhuma delas, que são as 5 linguagens do perdão, que a primeira fala sobre expressar arrependimento, dizendo eu sinto muito. Muitas pessoas só perdoam o outro quando o outro expressa isso, quando verbaliza isso. Eu sinto muito. E, às vezes, ou muitas vezes, a pessoa que ofendeu por vergonha, ou por orgulho, ou por rejeição, sentimento de rejeição, crença de rejeição, ele impede de falar essa palavra. Eu sinto muito. Porque significa como se fosse, dizendo assim, eu sou menos... Eu errei tanto que eu tenho até vergonha, eu não falo essa palavra. Tipo, eu finjo que não aconteceu nada. E a pessoa que foi ofendida, por não ter ouvido um sinto muito, acha que você não está sentindo muito. Entendeu? Sim. E não abre caminho. Às vezes é uma relação de trabalho. Não é nem só de marido e mulher, em todos os aspectos. Pode ser com o filho. Áreas. Às vezes a gente erra com o filho. E pode chegar para dizer, filho, eu sinto muito. Eu peço perdão, né? Eu errei, né? Reconhecer o erro. Outro ponto da linguagem do perdão é aceitar a responsabilidade e admitir o erro, que também entra muito nessa crença de rejeição. Crianças que foram rejeitadas, crianças que foram castigadas ou colocadas no ridículo na frente de outras pessoas, elas se acham sem valor. Elas se acham rejeitadas principalmente por pai, por mãe, por alguém que tem autoridade sobre ela. E no momento que ela se acha assim, ela não quer passar por isso novamente. Quem é que quer passar por ser rejeitada novamente? Né? Por ser rejeitada novamente. E essa lembrança inconsciente, tá? Isso aqui não é uma coisa assim, eu vou pensar friamente. Não, é inconsciente. Você nem sabe pelo motivo pelo qual você não chega para o outro e diz, ei, eu me arrependo. Eu admito que eu errei. Eu admito que eu fiz isso, isso e isso. E não fala. É verdade. Aí o outro não te perdoa porque você não falou. Ela até sabe que você fez, mas por você não ter falado, ela faz, não está arrependido. Não merece meu perdão. Tá entendendo? Então, sim, assim, são coisas que quando a gente vai tratando lá no fundo, isso é tudo inconsciente, não é algo que você faça premeditado. A terceira linguagem é reparar o prejuízo. Muitas pessoas só querem perdoar o outro quando diz assim, eu quebrei teu óculos, me perdoa.
Mas se eu não comprar um óculos novo pra Jane, ela não me perdoa. Tem que comprar outro. Tem que comprar outro. Porque se não comprar outro, ela não... não... coisa, é objeto. Ela não me perdoa. Bota no lugar, mas a emoção já não tem como. Aí, né? tipo, tá entendendo? Aí, são coisas que, tipo, se eu não fizer isso pra ela, ela acha que eu não tô sentida. Não tô pedindo perdão. Eu tenho que escolher um modelo também. Como se fosse uma troca, né? Uma moeda de troca. A outra linguagem é arrependimento genuíno. Ou seja, na hora que eu só perdoo se ele mudar. Só perdoo se tiver um novo comportamento. Se eu vi com os meus olhos um novo comportamento, aí eu perdoo. Se não... É atitude, gente. Não quero nem falar. Né? É atitude. Então, assim... ele me traiu uma vez. Eu só perdoo se eu perceber 10 anos que ele não me traiu. Aí eu perdoo ele. Eu vivo com ele, mas não perdoo ele. Cara, você perdeu 10 anos da sua vida. Convivendo com uma pessoa. Remoendo um fato. Pra depois você estar lá 10 anos depois dizendo que você perdoou. Pra poder perdoar. Quanto você perdeu? Quanto tempo perdeu? As pessoas não se atentam a isso, né? Esses detalhes. Detalhes que às vezes são grandes. Por exemplo, uma vida inteira. E lá no final... você desenvolver doenças, você desenvolver um remorso muito grande, você não conseguir viver e ser você pelo fato de ficar guardando aquela a falta de liberar o perdão. E a quinta é pedir perdão falando, me perdoe. A primeira eu falei sinto muito, né? Essa aqui é me perdoe. Porque quando você chega ao ponto de liberar essa palavra, ei, me perdoa, é porque realmente você está, né, constrangido a isso. E essas 5 linguagens, cada pessoa tem uma. Às vezes você tem mais de uma. Né? A minha pode ser igual a dela, pode ser diferente da sua. Aí uma outra pessoa vem e nos ofende e fala, me perdoe. Aí você perdoa. Mas eu não perdoei porque a minha linguagem era arrependimento genuíno. Ela teria que mostrar para mim que ela mudou de comportamento para poder mudar e perdoá-la. Na minha mente, certo? Então, essas são as razões pelas quais as pessoas não perdoam as outras. Mas no momento, isso é inconsciente, mas no momento que você tem a consciência que você precisa liberar perdão por você e não pelo outro. Porque o perdão não é porque o outro merece. Se você for olhar para Jesus na cruz, ele perdoou quem? Os pecadores. E ele não perdoou os pecadores porque os pecadores eram coitadinhos e mereciam. Não, nós éramos merecedores do inferno por tudo que a gente fez. Mas Cristo veio e nos perdoou, mesmo nós não merecendo. Então, o perdão é liberado mesmo que o outro não mereça. E ele ainda disse, né? Porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Então, a gente libera o perdão conscientemente, querendo liberar o perdão, se esforçando para dizer, eu te perdoo. Independente de você ter usado a minha linguagem do perdão. Como eu peço perdão. Eu peço perdão a você pela minha linguagem. Você me perdoa pela sua linguagem. Inconsciente. Mas no momento que a gente tem inteligência emocional, no momento que a gente começa a buscar isso e ter essa consciência, aí a gente, cara, eu preciso liberar perdão. Não é pelo que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele pediu, o que... É por mim, é porque eu quero ser abençoada, eu quero ter os meus pecados perdoados, assim como eu perdoo o próximo. Porque senão eu não vou ser merecedora também do perdão de Jesus. E a questão da comunicação é muito importante, né? Justamente, às vezes a pessoa ela comete um erro que na visão dela, tipo assim, eu cometi o erro, mas na minha visão não foi um erro. Não foi algo que... Um errão. Não foi um erro que, por exemplo, te magoou tanto, né? E o fato de quem foi magoado, não chegar e comunicar, cara, eu não gostei que você fez isso. Me deixou chateada. Eu passei uma vergonha na frente, né, das outras pessoas, das minhas amigas. Não gostei, não quero que você cometa o mesmo erro. Então, assim, o fato da gente não ter essa noção, porque justamente eu não sei o que te atinge, eu não sei o que realmente te magoa. Então, enquanto você não comunica isso pra mim, acaba sendo algo que a gente vai juntando aquelas pedrinhas quando vê a caçamba tá cheia. E é só entulho, né? Não serve pra nada, é só pra entulho. Então, essa é uma questão da chave que eu peguei com você, né? Da comunicação. Tem que, não, tudo é comunicação. Acho que eu tô no caminho certo. Tem que ter comunicação aberta, tem que ter reta. as bases. Até para as minhas amizades, eu sou assim.